Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vou atender aqui algumas solicitações de alguns pacientes que sempre que me procuram no consultório ficam muito com aquela ideia inicial de postura, que precisa se ter uma postura estática, uma postura robozinho, e quando eu vou fazendo o meu critério avaliativo pautado em raciocínio clínico, pautado muito principalmente aqui em questões cinético-funcionais da biomecânica e de que o movimento dinâmico ele se faz muito mais importante no contexto atual de saúde do que aquela postura estática. Então o paciente fica com dúvida e quer saber mais, e eu faço sempre questão de explicar para o paciente aqui, e muitos deles disseram: pô Bruno, isso aí você tem que fazer em vídeo, cara, você tem que mostrar para o pessoal que esse conceito de postura, robozinho, estática, ele nem sempre é condizente ou importante para uma análise clínica, para um raciocínio clínico que esteja compatível com a dor do paciente ou com a disfunção do paciente. Então, pautado nesses questionamentos e nessa ideia, estou trazendo esse vídeo aqui hoje para a gente falar sobre postura estática versus dinamismo de movimento. Então, se você se interessa no assunto, se você quer entender qual a diferença dessas características ou desses critérios dentro do padrão de dor do seu paciente ou do padrão funcional do seu paciente, ou se você é paciente e já ouviu falar que se você não tiver uma postura assim ou assado, você vai ter um problema ou uma complicação. Se você tem interesse nisso, assista esse vídeo até o final, dê seu like, curta, compartilhe, beleza? Vamos lá, pessoal. Até tempos atrás, era muito comum a gente ouvir, principalmente no ambiente biomédico, né, naquele ambiente onde o paciente procura um profissional da saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, enfim, de que a postura dele está errada, de que se ele ficar relativamente curvado para frente, ele vai ter um problema de coluna, ou que o seu problema de coluna, a sua dor de coluna está relacionada por uma má postura. Então, isso era muito comum e muito usual dentro do ambiente biomédico, dessa relação terapeuta-paciente. E o que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, pautado em muito estudo e pautado em muita referência científica e clínica, é que esse conceito de postura estático, ele tem cada vez menos sido importante dentro do contexto de atendimento dos pacientes. Como assim? Vamos lá, por partes. Primeira coisa, vamos correlacionar a questão de postura estática com o exame de imagem, com uma ressonância magnética, por exemplo. O paciente chega aqui para mim, muitas das vezes, com um exame de ressonância magnética, onde ele apresentou naquele exame de ressonância magnética uma hérnia de disco, uma protrusão discal, ou uma degeneração, ou um osteófito, enfim. E eu explico para o paciente da seguinte maneira: meu amigo, isso é uma foto sua de um determinado momento. Como assim? Você entrou naquele tubo do exame de ressonância magnética, fizeram uma foto sua, num determinado momento estático da sua vida. Quando você levanta daquele tubo, quando você dobra a sua coluna, quando você vai tirar o avental, quando você vai colocar sua roupa, calçar o seu sapato, tudo aquilo ali que foi filmado ou fotografado naquele momento, caiu, mudou, o padrão mudou, a cinética funcional do movimento mudou. Então eu não posso pautar o meu diagnóstico, e acredito que os médicos também não deveriam o fazer, de pautar o seu diagnóstico, a sua determinação de que você tem que operar a coluna, ou eu não posso pautar o meu diagnóstico de que você tem um problema X apenas numa imagem estática de um momento. Assim é o mesmo com relação à postura. Hoje em dia, essa questão de postura robozinho, ombro para trás, murcha a barriga, bumbum para... enfim, tudo isso hoje é menos importante dentro de um conceito funcional do movimento. E é nesse conceito funcional do movimento que eu estou pautado e que eu trabalho. Então eu mostro para o paciente que muito mais pensar em um ombro colocado lá atrás para ele ficar numa postura robozinha, eu tenho que entender qual que é a dinâmica que permite com que esse ombro fique de maneira mais confortável, com o menor gasto energético possível, numa postura mais aceitável. E isso nem sempre eu tenho que analisar o ombro. Na verdade, quase nunca eu tenho que analisar exclusivamente o ombro. Mas eu vou ter que analisar a musculatura dorsal, eu vou ter que analisar os estabilizadores escapulares, eu vou ter que analisar, por exemplo, o trapézio inferior, que é um músculo de estabilidade. Eu vou ter que analisar qual a importância de um grande dorsal retesado para levar esse ombro para frente. Eu vou ter que analisar como que está a face tóraco-lombar desse meu paciente. Eu vou ter que analisar como que está o seu posicionamento de anteversão ou retroversão pélvica. Ou seja, eu estou pensando num ombro que está jogado para frente, mas eu não posso ficar pensando nesse ombro e pedindo para o paciente ficar igual um robozinho com o ombro para trás. Se eu não estabilizar e se eu não trabalhar dentro da contextualização cinético-funcional de toda a cadeia envolvida para aquele posicionamento daquele ombro.
E é por isso que eu quero dizer para vocês que cuidado quando você ouve a expressão de que a sua postura está muito ruim. Se você não esticar a sua coluna, você vai ficar na cadeira de rodas ou você vai ficar corcunda. Isso não é importante num primeiro momento, se você deixar de reparar quais são as tonificações, tensões e grupamentos musculares que isoladamente e conjuntamente numa cadeia cinética funcional vão te estabilizar e vão permitir com que você tenha uma melhor ou pior postura com o menor gasto energético possível. Esse é um conceito atual hoje de boa postura. Não é aquela postura estática, mas é aquela postura dinâmica que você pode ter oscilações no decorrer do seu dia, variações de posicionamento no decorrer do seu dia, desde que você gaste menos energia possível. Isso a gente está falando em nível de ATP, de gasto energético biológico, desde que você gaste menos energia possível para conseguir sustentá-la. E desde que isso não haja ou não cause, não provoque, melhor dizendo, reflexos álgicos de compensações no mesmo segmento em análise ou em segmentos ali à frente correlacionados dentro do seu corpo. Então aqui nós avaliamos sempre o mecanismo, a avaliação funcional do movimento, a integralidade ou a integração de várias cadeias musculares, de vários componentes estabilizadores, de várias tensões musculares, de uma competição entre músculos que são, por exemplo, antiversores de ombro e músculos que são retroversores de ombro, por exemplo. Como é que eles estão trabalhando sinergicamente, harmonicamente, de modo antagonista. Então esse é o nosso critério avaliativo e eu posso afirmar para vocês que quando a gente coloca esse olhar e especialmente quando a gente mostra isso para o paciente, mostra para ele sim, para que ele sinta no corpo dele o que está sendo falado, a gente muda a realidade de pensamento e a gente muda os resultados com as nossas intervenções. Avaliar é extremamente importante. Não há resultado positivo se você for ruim na avaliação. Você, paciente, não pode ter um bom tratamento se o profissional não souber avaliá-lo da maneira correta. E mais, você tem que entender que o seu corpo é dinâmico, você tem que entender que o seu corpo é dependente sim de segmentos, onde um está diretamente interferindo na ação do outro e que você é partícipe desse processo, que você deve sim participar do processo junto com o seu fisioterapeuta quando você for trabalhar depois uma reprogramação neuromuscular, uma estabilidade muscular, para você criar uma conscientização tanto a nível físico, cognitivo, real, quanto a nível sonestésico, a nível de percepção de córtex cerebral, principalmente córtex motor, para que você vá adquirindo novos padrões de movimento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha, divulga. Se você quer saber mais, faça seu contato, deixe nos comentários, entre em contato conosco. Vai ser um prazer imenso poder esclarecer dúvidas desse tipo para vocês. Valeu!